Olá, pessoal, boa noite. Desculpa pelo esse atraso aí, a gente vai compensar no horário, né? Terminar um pouco depois, hoje o curso. Vocês desculpem que nós tivemos um problema técnico aqui, não estava dando certo, o outro computador, então a gente teve que trocar. Vocês estavam me vendo e também, mas assim, a gente não conseguia saber se estava tendo retorno, depois vocês escreveram no chat, né, que estava dando certo, que vocês estavam me ouvindo, mas aí a gente também não estava conseguindo compartilhar. Enfim, a gente já trocou o computador, e então eu quero dar boas-vindas a vocês a essa semana, né, e mais um dia de curso aqui, nossa última terça-feira do mês de junho, né, hoje, não só hoje, como desde ontem, uma semana muito fria aí, está sendo prevista aqui para nossa cidade, para o nosso estado. E, enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei de cotas, né? Que é uma lei que ela existe desde 2012, que foi quando ela foi sancionada, essa lei. E também a gente vai falar de um decreto muito importante, que o prefeito, ele sancionou aqui em Campo Grande também esse decreto, né? Que foi em maio de 2020, que é Campo Grande Sem Racismo, né? Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre esse decreto, qual a importância da criação desse decreto, e da política de cotas também. Conforme vocês me pediram, essa semana passada, eu me comprometi de trazer alguns livros para vocês, alguns livros infantis, que trabalham a temática das relações étnico-raciais, né? Trazer alguns livros de literatura infantil. E também eu trouxe alguns livros e algumas bonecas negras, né? Bonecas negras de pano, que eu trouxe para mostrar para vocês também, tá? Então, a gente já vai dar início à nossa apresentação, e qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo as perguntas aí no chat, né, colocando as dúvidas de vocês, e, enfim, é isso, a gente já está habilitando aqui para abrir os slides, para a gente começar esse bate-papo com vocês aí. Então, pessoal, vamos começar aí com a Lei 2.711 de 2012. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que essa lei, assim como várias leis e políticas públicas, ações afirmativas que elas foram criadas, elas vieram a partir da Constituição de 1988. Por quê? Porque foi a partir da lei, aliás, a partir da Constituição de 1988, que se teve uma abertura, né? Teve uma abertura para fazer discussões sobre o direito de igualdade entre as raças, né? Então, mas isso tudo, a gente nunca pode esquecer que muitas dessas políticas afirmativas, dessas leis, elas foram constituídas muito pela luta e pela reivindicação do movimento negro, principalmente com relação a essa questão de igualdade de direitos. Então, a partir da Constituição de 1988, se deu a abertura para que essas políticas fossem criadas, né? Então, a partir da Constituição, várias outras leis, elas foram surgindo a partir disso. Então, já muito antes de 2012, né, até porque, se a gente for olhar aí na cronologia, a 10.639/2003, ela é anterior, né, à lei de cotas. E assim, é muito importante que, quando se fala em discussão de lei de cotas, né, muitas pessoas são contras, né, e muitas pessoas fazem um discurso muito no senso comum, sem olhar para a questão da sociedade, dessa constituição que foi feita dentro da sociedade.
Então, o porquê que é muito importante, foi muito importante que a lei de cotas ela fosse aprovada, porque, historicamente falando, existiu e existe uma dívida, né, com algumas etnias dentro do Brasil, e entre elas é a indígena e a negra, né, porque quando se olhava para dentro das escolas, quando se olhava para dentro das universidades públicas, né, ali você não encontrava negros, você não encontrava pessoas indígenas, né? Você sempre encontrava as mesmas pessoas da mesma etnia, nesse sentido. Então, por conta disso, por essa, por essa desigualdade dentro dos cursos universitários, dentro dos institutos federais, e, enfim, quando você vê o censo, né, do IBGE, quando você vai ver lá a avaliação e as estatísticas do IPEA, que é também o instituto que faz essa avaliação, a gente era sempre visto essa questão da desigualdade. E a cota, ela não é para dizer que, então a população indígena ela tem mais mérito, ou a população negra ela tem mais mérito. Não é isso, mas sim visibilizar e a sociedade compreender que foi necessário se fazer uma reparação histórica com essas duas etnias, né? Porque a gente consegue ver que em 18 anos da criação da política de cotas, né? Você consegue ver que houve um acesso da população negra e da população indígena nos cursos universitários. E até mesmo as famílias, né, que muitas vezes, numa família de pessoas negras, às vezes, com a política de cotas, o que ocorreu? Pelo menos aquele jovem ali que veio de uma família que é onde o pai não tinha estudo, a mãe não tem estudo, os irmãos, os avós, ele era o primeiro a se inserir no meio acadêmico e a concluir um curso universitário. Então, isso também foi comprovado por pesquisas que foram feitas, né, que ocorreram a partir da Lei 2.711 de 2012. Então, o que é a lei de cotas, né? A lei de cotas, então, ela foi sancionada em agosto, né, de 2012, e ela garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, alunos oriundos integralmente do ensino médio público em cursos regulares ou educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Então, foi necessário se fazer essa reparação, porque, historicamente falando, todas as outras, todas as outras etnias existentes no nosso país e todos os outros povos que vieram para o Brasil, que migraram para o Brasil, eles tiveram políticas de acesso, eles tiveram, né, eles tiveram políticas que o governo federal construiu para eles virem para o Brasil e trazer, né, como aconteceu com a população japonesa, né, a população italiana, né, a população espanhola, todo o povo europeu, quando veio para o Brasil, eles tiveram benesses, né, para aqui se instalar e procriar e viver aqui no Brasil, né, e até mesmo para instalar suas empresas, suas indústrias, eles tiveram abertura por parte do governo, né, do governo federal. Enquanto a população negra que estava aqui, que passou pelo período escravocrata, e mesmo após, né, a criação da Lei Áurea,
né? Eles foram jogados ao léu, a sociedade, né? Não teve, assim, em nenhum momento um acompanhamento, não teve um direcionamento, não teve uma inserção do negro socialmente falando. Eles deixaram de ser escravizados e foram colocados dentro da sociedade, jogados dentro da sociedade, e não foram inseridos no mercado de trabalho, não foram inseridos dentro da escola, porque, historicamente falando também, quando você busca saber, a população negra, ela demora, né? As pessoas negras, elas demoram a ser inseridas nos bancos escolares. Então, por isso que a gente diz que a Lei 2.711, de 2012, ela é uma lei que ela veio para fazer essa reparação, que ela veio para inserir, né, e para dividir, né, um pedaço do bolo igualmente, né, para que a população negra pudesse, né, ser inserida não só nos bancos das universidades federais, mas também para que elas pudessem ter um pouco mais de dignidade, né? Tivesse acesso, coisa que antes dessa lei não ocorria. E isso, quando ocorria, era porque vocês podem falar assim, mas teve pessoas negras que já estudavam antes da política de cotas. Sim, poderia ter uma pessoa negra que já estivesse estudando. Mas, com certeza, essa pessoa negra, ela já vinha de uma família que já tinha um outro histórico, né, que poderia ser uma família mais abastada, uma família que já vem de uma outra realidade social e que não condiz com a grande maioria da população brasileira, né? Então, a lei foi regulamentada pelo decreto 7.824, de 2012, que define as condições gerais de reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento das reservas de vagas e a regra de transição para as instituições federais de educação superior. Então, a política de cotas, ela é tanto para o ensino superior, também como para os institutos federais, que é para o ensino médio, e também para os concursos públicos, né? Porque também isso é algo também que teve que ser reordenado, porque isso também não ocorria. Então, ocorria uma desigualdade no país que ainda ocorre, mesmo com a política de cotas, ainda ocorre essa desigualdade, né? Porque quando você vê também nas avaliações do IBGE, você consegue lá verificar que ainda existe um quantitativo muito grande de pessoas negras que ainda têm pouco estudo ou que ainda nem são alfabetizadas, né? E também, estatisticamente falando, isso é comprovado que a população negra, ela demora para concluir esses estudos, porque, como eu disse numa outra conversa com vocês, muitos jovens negros, eles param, às vezes no ensino fundamental, no ensino médio, porque muitas vezes eles já têm que ir trabalhar, esses jovens, para ajudar no sustento da família. Então, é a hora que ocorre essa saída dele da escola, e ele fica sem estudar, né? Eu lembro que, quando eu fiz estágio na pedagogia, eu tive a oportunidade de fazer estágio na EJA, porque a rede municipal também, acredito que até hoje, até 2019, oferecia a EJA. Então, eu acredito que ainda ocorra, ainda em algumas etapas, a CEMED, né, ela ofereça a EJA. E quando eu fiz estágio na EJA, foi muito interessante, que foi numa escola municipal, à noite, e nesse período que eu fiz, ainda não tinha não tinha mudado a lei para a questão da idade, né? Por exemplo, na mesma sala que eu tinha um adolescente de 15 anos, que estava fazendo a EJA, né? Eu tinha senhoras de 60 anos que estavam fazendo a EJA,
que estavam na mesma etapa. Então, eu tinha uma adolescente de 15 anos, eu tinha pessoas de 20 e poucos anos, eu tinha, né, pessoas de 30, e também eu tinha senhoras de 60 e poucos anos eu tinha. Só que até onde eu sei, me parece que mudou, né? Não é permitido mais que o menor de idade ele entre na EJA, né? Ainda sendo menor de idade. Me parece que é a partir dos 18 anos que ele pode ser inserido hoje para cursar a EJA, alguma etapa da EJA. Porque antes, se o menino estava lá com 15, 16, ele já estava fora da idade séria, idade ano, que ele teria que cursar, ele poderia, né, ser inserido na EJA, né? Então, hoje não mais, hoje isso ocorre a partir dos 18, porque eu acredito que ainda é feito um trabalho ainda pela rede municipal para que ocorra, né, essa inserção do adolescente e da criança nos anos que correspondem à idade, à faixa etária de idade deles, né? Então, essa portaria que normatizou, ela é de 2012, né, que é a número 18, e ela é do Ministério de Educação, que estabelece os conceitos básicos para a aplicação da lei. Prevê que as modalidades das reservas de vagas e as fórmulas para cálculo fixa as condições para concorrer às vagas reservadas e estabelece a sistemática de preenchimento de vagas reservadas. Então, o que isso quer dizer? Porque, assim, pessoal, não é simplesmente eu ir lá e me reconhecer como pessoa negra, parda, e eu querer concorrer a uma vaga. Por exemplo, no ensino médio, para eu concorrer a essa vaga, né, de cotas para negros, né, eu preciso, não só no ensino médio, mas também na faculdade e até mesmo nos concursos públicos. Eu preciso passar por uma banca avaliadora, né? Quando eu vou me inscrever, eu já coloco lá que eu me reconheço como pessoa parda ou negra, e aí, antes da conclusão, ou quando tem o vestibular, ou até mesmo quando tem o Enem, é após, né? Após, quando você já passa, que você é aprovado, você é chamado para passar para a banca de cotas, né? E aí, essa banca, ela é chamada de banca de heteroidentificação. E aí, nessa banca, ela é composta por várias pessoas, entre elas pode ser pessoas do movimento negro, pode ser pessoas da sociedade, pode ser pessoas brancas, negras, pardas, indígenas, homens, mulheres, pessoas que são do movimento negro ou não, pessoas que pesquisam ou não. Por quê? Porque para participar dessa banca, esses avaliadores, eles têm que fazer um curso, que hoje é normatizado pela portaria 4, que é desde 2015 isso, e essas pessoas têm que ter um curso com um certificado que elas estão aptas para ser avaliadores dessa banca, né? Então, quando o cotista ele vai para a banca ser entrevistado, essa entrevista vai ser gravada, né? E os avaliadores da banca vão observar o candidato e vão perguntar como eles se reconhecem. Eu estou dizendo isso porque eu sou avaliadora de bancas de heteroidentificação, já participei de algumas, tanto para acadêmicos, né, que se colocaram como cotistas no vestibular e no Enem, e também como em alguns concursos aqui do município de Campo Grande também eu já participei. Então, o mais importante que a gente tem que entender é que não é como no senso comum que as pessoas dizem, que muitos, né, dentro da sociedade dizem que, então quer dizer que a pessoa negra, ela tem mais direito, ou a pessoa indígena, ela tem mais direito
que a pessoa branca, não é isso, mas é uma política afirmativa de reparação, de poder inserir esse jovem, essa pessoa negra, essa pessoa indígena, no concurso, numa faculdade. Por quê? Porque essas pessoas, por muito tempo, elas não tiveram as mesmas oportunidades, não foi ofertada as mesmas oportunidades para essas pessoas, assim como as outras pessoas brancas tiveram durante muito tempo. Então, a política de cotas, ela é para isso, porque se você for olhar, eu acredito que pelo menos as professoras, e muitos aqui já devem ter curso universitário, né, se você for pensar na época que você fez faculdade, pensa aí agora, lembra e pensa na turma que você estudou, qual curso que você estudou, seja ele qual for, quantas pessoas negras tinham na sua sala? Quantos colegas, quantos homens, quantas mulheres negras tinham na sua sala? Se pensar, tem curso que não tinha nenhum, ou que não tem nenhum. Por quê? Porque essa pessoa negra ela não tem o acesso de chegar lá. Então, quando a gente vê um jovem ou uma jovem, né, o negro, ele entrando num curso de medicina numa universidade pública, numa universidade federal, é de muita alegria. Por quê? Porque quantos médicos negros nós temos no Brasil? Quantos? Então, é esse pensamento que a gente tem que ver. É claro que, se a gente for pensar, professores negros e professoras negras, a gente tem bastante, né? Mas a gente também quer ter em outras áreas, né? A gente quer ter também. Então, a gente quer ter, a gente quer ver oftalmologista negro, negra, a gente quer ver um dentista, a gente quer ver advogados, nós queremos ver médicos, nós queremos ver engenheiro, e aí, se a gente for parar para pensar, que acesso que essas pessoas tiveram? Né? Que oportunidade que elas tiveram para chegar nesses cursos? Porque enquanto um jovem branco, oriundo de uma família branca e de classe média alta, ele passa o dia inteiro estudando, esse jovem negro, essa jovem, ela passa o dia inteiro trabalhando, e aí de noite ela vai terminar, ela vai tentar estudar, ou fazer o ensino fundamental na segunda etapa, o ensino fundamental 2, ou ela vai concluir esse ensino médio, ou ela vai fazer faculdade à noite. E aí, muitas vezes, quando ela vai fazer essa faculdade à noite, é numa universidade particular, que ela vai ter que pagar para estudar. Por quê? Porque também os cursos nas universidades públicas, muitos deles são oferecidos diurnamente, né? É no período diurno, ou manhã ou tarde. Então, se essa pessoa ela precisa trabalhar para trazer o sustento para a família dela, e mesmo assim ela também quer estudar, ela não consegue. Né? Por quê? Porque que momento que ela vai ter para estudar, para se dedicar a esses estudos? Então, a política de cotas, ela foi pensada em tudo isso. Todos esses sentidos, ela foi pensado, por quê? Porque é uma questão de desigualdade, então não é algo no senso comum, é mais direito disso ou daquilo, não. É você ter a oportunidade de ver mestres, doutores negros, indígenas, mestres, doutores indígenas, e isso é muito importante. Eu lembro da passagem quando eu tive em 2017, em Dourados, e foi muito interessante, porque eu fui na UEMS, né? Na UEMS de Dourados, e Dourados, assim como em Campo Grande, mas lá eu acredito que é até maior a população indígena, né? E eu achei muito interessante, porque eu atravessava os corredores tanto da UFGD como da UEMS, eu via vários jovens, vários homens e mulheres indígenas, né? E quando você conversava com eles, estou fazendo mestrado, já estou no doutorado. Então, assim, isso é incrível, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem que desconstruir essa ideia também do indígena que está lá na aldeia, né, que usa ainda aquela roupa que foi estereotipada lá da época ainda do período da colonização.
Assim, e é um pensamento errado, porque hoje, sim, nós já temos, né, mestres, doutores, indígenas e também negros. Por quê? Porque foi a partir dessa política de cotas que isso também ajudou para que esse número ele fosse elevado no nosso país. Bom, o que a Nilma fala, né? Vocês viram lá que ela está segurando, né, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que é um documento também que foi criado a partir do da lei de política de cotas, né? E a partir também que a gente que eu tenho sempre que me referenciar a isso é a partir da Constituição de 1988, porque foi a partir da Constituição que todas essas políticas afirmativas elas foram criadas, né? Porque quando lá na Constituição, no artigo 5º, quando ele fala direitos iguais, né, para todos, ali foi um meio uma prerrogativa que os movimentos sociais e o movimento negro, ele visibilizou, né, uma maneira de lutar, de solicitar que essa política fosse cumprida, porque não adiantava nada ter lá na Constituição e isso não se tornar uma política afirmativa e isso não se tornar algo concreto. Então, foi a partir dessas ações afirmativas, que é assim que a gente chama, né? Eu estou aqui falando há alguns minutos já com vocês de ações afirmativas, então, para nós que somos do movimento negro, para todos que pesquisam dentro das relações étnico-raciais, a gente verifica que são a partir de ações afirmativas, que são as políticas públicas, né, que a gente considera que elas são muito importantes para quê? Para que ocorra essa igualdade de direitos, né, e que ocorra também o respeito às diferenças, né. Quem que pediu aqui, solicitou, falou que o áudio está cortando? Não. O que vai ser disponibilizado para vocês, ao final do meu slide, todos esses links, eles estão lá nas referências, e aí os slides vão estar colocados, né, no ambiente que depois vocês vão poder ter acesso. Então, e eu também me comprometo, na próxima aula, estar trazendo, né, esses vídeos para estar conversando com vocês um pouco mais. Então, as cotas raciais são consideradas pelo conceito original uma forma de ação afirmativa, que foi o que eu acabei de falar para vocês, para reverter o racismo histórico contra determinadas etnias ou raças que ocorreu no Brasil, né? Apesar das controvérsias, muitos consideram que as cotas são um sistema de inclusão social. E foi a partir disso que o Supremo, né, que sensibilizou o Supremo Tribunal Federal, analisou a questão das cotas raciais em 2012 e reconheceu por unanimidade sua constitucionalidade, né? Porque é o que eu estava dizendo para vocês. Olhando para a sociedade, a gente via que existia, né, essa desigualdade entre as populações que compõem, né, a população brasileira, né, as etnias. Então, a gente não conseguia pensar que em 1990, na década de 90 ou na década de 80, né, a gente não conseguia visualizar lá tantas pessoas negras dentro dos bancos, dentro das universidades públicas, a gente não conseguia ver tantos negros dentro dos institutos federais e até mesmo assumindo concurso. Então, isso foi uma forma também de combate do racismo histórico, né, que ocorreu ainda e que ocorre, infelizmente, no nosso país, né, porque, e isso tudo tem origem na questão da miscigenação e do mito da democracia racial, porque por muito tempo, e até hoje,
ainda tem esse discurso que é racista, que diz, nossa, mas o Brasil, ele é um país que ele ainda é pouco racista, nem se compara aos Estados Unidos, como se o racismo dos Estados Unidos e o racismo do Brasil fosse algo diferente ou fosse algo que pudesse ser comparado ou tivesse que ter uma importância. Ah, mas lá o racismo nos Estados Unidos é maior. Não, não é maior e nem deveria existir, porque na realidade ele nem deveria existir. Então, o racismo, ele não deveria existir em lugar nenhum, nem aqui e nem em outro país, né? O que deveria existir é o respeito pelas diferenças e a valorização de cada etnia que compôs, né, e que contribuiu para a construção do nosso país. E a população negra, ela tem uma grande contribuição nisso, ela tem uma importância muito grande, porque desde esse período da colonização, né, e todo o período escravocrata que existiu aqui no nosso país, essa população foi a população, se for parar para pensar, foi a população que mais trabalhou, que assim, se a gente for colocar no senso comum, foi a que deu sangue para que esse país fosse, ele deixasse de ser uma colônia para se tornar um país independente. E isso foi feito por quem? Pela população negra, que foi trazida para o Brasil e que foi escravizada, e que mesmo após a Lei Áurea, né, ela foi jogada na sociedade e não foi feito nenhuma política, não foi feita uma inserção dessa pessoa negra em sociedade. Então, a política de cotas, ela é mais do que necessária, né? Não tem nem o que ser discutido, e quando isso ocorre, ela ocorre muito nesse campo do senso comum, porque quando você vai ver estatísticas, quando você vai olhar pesquisas, você vê que realmente era necessário e que toda uma transformação que ocorreu a partir de 2012 com a política de cotas, né? E aqui eu venho trazendo para vocês, né, perguntando como é feita a distribuição das cotas. Então, isso tudo foi reservado a partir dessa lei, que a própria lei, ela já vem trazendo, ela já vem explicando como que isso tem que ocorrer. Então, as vagas, elas têm que ser reservadas 50% do total de vagas da instituição. Serão subdivididas, metade para estudantes de escola públicas, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, e metade para estudantes das escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. E ambos os casos também será levado em conta o percentual mínimo correspondente da soma de pretos, pardos, indígenas no Estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE. Então, foi aquilo que eu disse para vocês. Então, nada foi feito assim, porque o movimento negro foi lá e ficou gritando, bateu panela, brigou, e aí o Supremo Federal foi lá e falou, não, então vamos autorizar essa lei. Não, gente, não foi isso, foi baseado em pesquisa, em estatísticas, né? Então, nosso último censo aí do IBGE, ele é de 2010, agora que nós estamos, né, começando um novo censo, né, estatístico sobre a população, né? Então, se eu não estou enganada, esse ano, porque era para ter sido feito o ano passado, mas aí esse ano que está sendo feito esse trabalho, né? É do IBGE. E a Fabiana está dizendo que tem alguém com o microfone aberto, e acho que está dando microfonia, né? Então, é importante aí dar uma olhadinha, pessoal, quem que está. Então, é o que eu estava dizendo. Então, assim, a lei, ela foi baseada, sim, porque o movimento social, o movimento negro, os pesquisadores, né, os estudiosos que pesquisam dentro
das relações étnico-raciais, as temáticas das relações étnico-raciais, foram lá e comprovaram, né, por meio de pesquisas, por meio de estatística, a desigualdade que estava acontecendo e que ainda acontece no nosso país e que precisava ser feita essa reparação. A justificativa para o sistema de cotas é que os grupos específicos, em razão do processo histórico depreciativo, tiveram menores mobilidade social e oportunidades educacionais ou no mercado de trabalho, bem como foram vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade, em resumo. Sejam vítimas de racismo, né? Dessa maneira, busca a equiparação de direitos entre negros e brancos, assim como transformar culturas e crenças que sistematicamente estabelecem uma posição inferior do negro em relação ao branco. A reparação de danos causados aos negros em gerações passadas, assim como diminui os impactos causados por uma cultura injusta de caráter racista, né? Como eu disse para vocês, essa questão da democracia racial, ela nos foi posta dizendo que não, todos nós temos direitos iguais. Sim, perante a lei, todos nós temos direitos iguais. E perante a Constituição de 1988, lá no artigo 5º, ela preconiza isso, realmente. Só que isso nem sempre ele é cumprido. E aí, a gente logo vê, até mesmo nessa questão da Lei 10.639/2003, que ela existe desde 2003, ela é anterior a 2012, que é essa lei de cotas que foi criada, né? E até hoje, ainda tem pessoas que discutem, e ainda tem pessoas que ainda colocam que tem dificuldade do porquê que ela deveria ter que dar uma ênfase, ela deveria trabalhar a cultura afro na sala de aula. Ainda existe esse questionamento, o porquê, né? Então, sendo que ela é uma lei que ela, né, alterou uma outra lei maior, que é a lei que estabelece o currículo das escolas no Brasil, né? E ainda ocorre essa discussão, né? Ocorre esse tipo de questionamento. Então, a gente verifica que mesmo com as políticas de ações afirmativas, as leis elas ainda não são cumpridas efetivamente. Lógico que a política de cotas ela é cumprida, né? E hoje, mais do que nunca, né? Ela vem sendo discutida e ela vem sendo, né, questionada até por esse governo atual que a gente está vivendo, né? Por quê? Porque baseado no racismo, né, no preconceito que existe por parte de muitos ainda socialmente falando, porque a gente não pode falar assim, não existe racismo na sociedade, existe. Pode ser que um ou outro que você conheça que não seja racista, mas existe, assim, essas pessoas, né, dentro da sociedade, elas questionam todas essas políticas, né? Então, quando você faz esse questionamento, é porque o fato de ter uma divisão mais correta, vamos dizer assim, dos bens e das possibilidades para que todos possam ter acesso, você está dizendo, então, que baseado nessa questão aí da miscigenação, que a pessoa que ela nasceu branca, ela tem mais direito do que uma pessoa que nasceu parda, negra, né, e que seja afrodescendente ou indígena, que ela tem menos direito. Por quê? Porque ela já nasceu com essa tez, com essa cor de pele, então ela tem menos direito, e não é isso, né? Porque eu não sei se vocês sabem, na Índia, lá é tudo dividido por castas, né?
E lá quem nasce numa casta que a família seja pobre, ela vai morrer pobre, porque nas castas, as castas não podem se misturar. Então, lá na Índia, se você nasceu numa casta de pais que são comerciantes, né? Então, você vai se relacionar, né? Isso já é determinado, que você tem que se relacionar com pessoas que sejam da sua mesma casta. Por quê? Porque não pode ocorrer a mistura entre as castas, e já é designado. Então, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu sem aqueles direitos, você vai viver sem aqueles direitos. E então, nós estamos no Brasil, e no Brasil não é assim. Então, a gente tem que... e mesmo que seja em outros países, né? A gente deveria ter esse pensamento mais elevado de respeito às diferenças, né? E de compreender que todas as etnias, elas contribuíram e contribuem para o crescimento e desenvolvimento de um país. Então, pessoal, a Karina Santos está dizendo, existe muito ainda. A Gleiciane está dizendo, essa visão está associada ao racismo estrutural, defendido pelo escritor Silvio Almeida. É isso mesmo, Gleiciane. O Silvio Almeida, ele coloca, né, que essa questão do racismo estrutural, ele já vem todo de uma estrutura social que diz, né, que se você faz parte de um meio social, você tem que ficar nele e você não tem direito à ascensão. Por quê? Porque por conta dessa questão até da sua cor, né, e por conta que foi normatizado, né, socialmente falando, que para você crescer e se desenvolver e ter posses no Brasil, você teria que ter o tom de pele branco, né? Você teria que ser uma pessoa branca, porque uma pessoa negra, né, não teria direitos a isso, né? E tanto é que esse discurso ele ainda é muito vivo na sociedade, porque a gente verifica, né, pelas posturas ainda que são tomadas, né, por muitas pessoas dentro da sociedade, né, principalmente nessa questão quando uma pessoa negra entra numa loja, às vezes não é atendida, né, quando uma pessoa negra entra no supermercado e o segurança começa a andar atrás, porque já imagina que a pessoa vai roubar, seja ladrão, qualquer coisa desse tipo, né, ou quando você vai em algum lugar público e você estaciona o carro, alguém já acha que você está roubando o carro, porque não acredita que você possa ter aquele carro, né? Então, tudo isso é uma negação que a sociedade, né? Até a Gleiciane coloca, a negação às cotas são relacionadas à meritocracia, exatamente, Gleiciane. Então, o fato de ter essa melhor distribuição, né, de conhecimento, de direitos, de oportunidades, não é querer desmerecer uma etnia e engrandecer a outras, mas sim dividir, né? E assim, e dar visibilidade e dar o devido direito que a população negra tem no nosso país. Bom, a gente vai fazer um intervalinho, tá, pessoal? De 5 minutos, e daqui a pouquinho a gente volta. E como eu disse para vocês, como a gente entrou atrasado, né, por conta desses problemas técnicos que teve aí, a gente vai dar uma estendida hoje no curso, certo? Então é isso aí. Se vocês estão vendo as bonecas aí, que eu disse que eu ia trazer as bonecas, e elas estão aqui, a gente fez... Posso tentar mostrar as bonecas? Uhum. Pode? Deve. Vou mexer aqui. A gente fez um cantinho ali, né? Aparece. Ali, essa é a Maria Eduarda, minha primeira boneca negra, que eu comprei em 2017, eu comprei no Copene, que teve aqui em Campo Grande, na UEMS, né? Foi um evento, e a partir dela veio as outras bonecas, né? Vira um pouquinho para cá, para elas poderem ver. Olha lá, eu trouxe algumas, né?
Ah, a Karina está dizendo que não dá para ver, mas depois, gente, eu vou mostrar elas de pertinho, que elas estão no cantinho, lá no cantinho ali que a gente fez ali para mostrar para vocês. Mas eu trouxe alguns livros, né? Eu trouxe alguns livros e trouxe algumas bonecas. Não trouxe tudo porque não dava para trazer mesmo. Mas ontem eu participei de uma live com a professora Lucimar, quem teve a oportunidade de acompanhar, ou depois, se vocês quiserem, é só entrar no canal do EREIA, que é o grupo de pesquisa da professora. Não, acabou aqui. Não. Sheila, seu microfone está desligado, meu bem. Não, você está desligando o computador da vovó, meu amor. Não faz assim, não. Sheila, seu áudio está desligado. Seu microfone está desligado aqui para gente. Acho que ela não está escutando. Seu áudio está desligado. Vamos fazer um teste. Será que alguém desligou? Oi, pessoal. Ah, aqui, a Gleiciane está falando que o meu áudio está desligado. Agora você está me ouvindo, Gleiciane? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim ou não? Vocês estão ouvindo? Ah, agora está ok. Vocês estão dizendo que sim. Então, como eu disse para vocês, né, todas as leis que são criadas dentro da população para a população negra, a gente considera como uma ação afirmativa, né? Essa ação afirmativa que é uma maneira de poder ajudar e também é uma maneira de poder dar direitos iguais, né? Para que a população negra possa também reverter todo esse histórico, né, de privações que ela teve e ainda tem, né? Então, assim, a gente tem que pensar que as crianças, os jovens e as famílias negras, né, por muito tempo, eles não foram inseridos em sociedade. Então, somente a partir dessas políticas públicas que isso foi possível. Aqui também eu já falei com relação a essa distribuição, como é que é feita, a distribuição de cotas, né? E como eu disse também, não é nada que o movimento negro foi lá, os pesquisadores foram lá e solicitaram que tinha que ter, que tinha que fazer essa política de cotas. Não, tudo foi por meio de pesquisas, foi por meio de estatísticas levantadas pelo IBGE, né? E que foi verificado, e que aí o Supremo Nacional, ele sancionou a lei, né? Que autorizou que essa lei, ela fosse cumprida, né? E a gente verifica que ela é cumprida dentro dos vestibulares, né? Quando ocorrem os vestibulares, o Enem, e também no concurso público. É claro, gente, que a gente tem que entender que, mesmo com essa lei, ela sendo sancionada desde 2012,
infelizmente, a gente ainda tem universidades públicas federais que não aceitam, né, a política de cotas, e aí quando ocorre, né, algumas pessoas que entram no Ministério Público, né, que é feito questionamento, por conta que ainda essas universidades, elas são né, regidas, né, por reitores, por pessoas que acreditam que é melhor ter o estudante lá, que ele teve momento para ele estudar assim, e se preparar para estar cursando um curso dentro de uma universidade pública, do que ter um cotista lá, e isso é independente, se é uma pessoa negra ou indígena, de ter um cotista, e muitas vezes esse cotista, ele vem com algumas dificuldades, né, na sua formação, para ele poder entrar, né, que isso ainda é muito questionado ainda, né, tá, vai ter que dar, né, vai ter que ser distribuído aqui cotas, né, para acadêmicos, para alunos que vêm, né, oriundos, né, que são negros, que são indígenas, mas muitas vezes ele vem de um curso de EJA, né, ele terminou um ensino médio na EJA, muitas vezes ele não fez um cursinho, mas assim, então, é aí que também tem que ter um comprometimento por parte dos professores, dos cursos, né, que recebe esses cotistas, e um acompanhamento, porque não é simplesmente, né, dar o acesso para esse jovem ou para essa jovem entrar na universidade e simplesmente deixar ele lá e não ter um acompanhamento. Então, também solicitado que se crie uma comissão dentro das universidades para que acompanhe esse aluno cotista, né, esse acadêmico cotista, porque para estar verificando mesmo e acompanhando os estudos e vendo quais são as dificuldades, porque não é simplesmente dar o acesso para que ele entre na universidade e simplesmente não dar o acompanhamento devido que essa pessoa merece ter, né? E aí vocês vão dizer, mas é injusto, então teria que ter para todos os acadêmicos. Só que a gente tem que pensar, que é o que eu disse anteriormente, né? Quando você pensa num jovem branco, que ele vem de uma família um pouco mais abastada, e ele tem condições financeiras de estudar durante o dia, e só estudar, se preparar para um vestibular, ou até mesmo para o Enem, ele estuda 12 horas, 8 horas por dia, né? Enquanto esse jovem negro, indígena, ele já tem que trabalhar e estudar. Então, com certeza, ele vai ter algumas defasagens, né? Ele vai trazer algumas defasagens de conteúdo aí, ou de conhecimento, né? E isso não quer dizer que ele seja menos capaz que o outro, é que ele não teve as oportunidades que o outro teve, porque quem que não gostaria também de passar 12 horas estudando, né? Quem que não gostaria de passar 8 horas estudando ou só estudar, né? E não precisar se preocupar, muitas vezes, em ter o dinheiro para ajudar na renda familiar. Quem que não gostaria? Todos nós, né? Eu mesmo, eu fiz mestrado trabalhando, né? Na época que eu fiz mestrado, eu trabalhava e estudava, né? Foi fácil? Não, não foi fácil, mas foi uma escolha que eu fiz. Então, a gente tem que pensar tudo isso, e a gente tem que pensar que as oportunidades não são iguais, elas deveriam, mas elas não são iguais. Infelizmente, elas não são iguais, né? E as realidades sociais também não é igual. A Fabriane está dizendo aqui que é necessário dar condições para a permanência desse acadêmico. Realmente. E é isso que eu disse. Muitos desses jovens cotistas que entram nas universidades públicas, também é solicitado que as universidades criem uma comissão para estar fazendo acompanhamento desse jovem, dessa jovem,
né? E verificando, porque muitas vezes ele vai entrar para estudar lá no curso, lá a nível superior, e aí tem que verificar como que vai ficar a questão da renda dele, né? A renda familiar, será que ele vai precisar trabalhar? Será que ele vai precisar contribuir também na renda familiar da família dele? Né? Então, tudo isso tem que pensar, porque ninguém consegue estudar pensando que no outro dia ela tem que comprar uma botija de gás, no outro dia ela tem que comprar o arroz, o feijão, ela tem que pagar a conta de água, de luz, e ela não vai ter dinheiro. Aí, é claro que quando você pensa em você se sustentar, ou sustentar a sua família, e estudar, o que você vai pensar? Você vai pensar em trabalhar para ajudar a sustentar a sua família e se sustentar, né? Então, por isso dessa desigualdade, né? E aí, também, eu venho trazendo aqui que a justificativa para os sistemas de cota é que os grupos específicos, em razão do processo histórico, depreciativo, que eu falei já isso com vocês, tiveram menor mobilidade social e oportunidades educacionais ou no mercado de trabalho. Então, é isso também. Quando eu trago essa questão do mercado de trabalho, é muito importante, né, que seja colocado isso. Por quê? Porque a gente vê também que as oportunidades não são iguais para a mulher negra e nem para o rapaz negro no mercado de trabalho. Quando você olha aqui para os shoppings de Campo Grande, quantos jovens negros vocês conseguem enxergar, ver nas lojas dos shoppings aqui de Campo Grande? Quantos adolescentes, quantos meninos ou meninas negras vocês veem trabalhando? Quantos homens negros e mulheres negras? Muitas vezes você vê homem negro, ele está fazendo o quê no shopping? Ele está trabalhando em segurança, né? Ele está lá trabalhando em segurança, porque eu já vi vários seguranças negros, mas você não vê numa loja, numa boutique do shopping, uma mulher negra lá atendendo, né? Assim, é claro que existe alguns magazines aqui em Campo Grande que já vem fazendo esse trabalho, principalmente com jovens. Você entra na loja, né? Você já vê uns meninos negros lá, as meninas, né? Que são mais jovens, mas isso não é uma constante. E assim, não é em todas as lojas, né? E até mesmo hoje a gente vê muitas propagandas, né, na mídia, a gente vê na mídia a imagem estampada tanto do jovem negro como da jovem negra lá fazendo a chamada em várias propagandas hoje. Mas isso é hoje, 2021, isso não foi uma realidade da década de 90 e nem da década de 80, e muito menos no início dos anos 2000. Isso não era uma realidade. Eu lembro muito bem que na década de 90 tinha uma propaganda, que eu não sei se é da época de vocês vão lembrar, que tinha uma propaganda da Benetton. Eu não sei se vocês lembram que tinha uma criança branca e uma criança negra abraçada. E isso foi assim, eu lembro que na época foi muito questionado, foi muito falado, foi um absurdo colocar uma criança, era um bebê bem branquinho, do olho azul, e um bebê negro, eles estavam abraçados, e eu lembro bem que a marca era Benetton, que era uma marca famosa na época, era da década de 90, e essa propaganda, ela foi muito questionada, muita gente falou que achava um absurdo aquilo, né, e assim, e a propaganda, eu na época, assim, eu fiquei encantada, né, porque era um contraste, né, um bebê branco e um bebê negro, assim, abraçados. E isso chocou a sociedade na época, né? E hoje a gente vê que já mudou, né? Mudou em partes. Por quê também? Porque hoje a mídia, ela tem esse apelo, né? Por quê? Porque ela sabe que vai ser uma coisa que vai vender, que vai chamar, né, que vai empoderar. Então, vamos chamar a mulher negra, o homem negro, o jovem, a jovem negra para fazer a propaganda. Por quê? Porque tem uma representatividade. Mas só que essa oportunidade que esse jovem está tendo na propaganda, esse jovem negro ele está tendo, não é a oportunidade que todos os jovens negros têm.
no nosso país, né? Então, estatisticamente falando, também isso não sou eu que estou dizendo, né? O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, ele o jovem negro, ele é o que mais é assassinado no Brasil, e é o que mais morre cedo, né? Infelizmente, muitos jovens negros periféricos, eles morrem muito cedo, com 15 anos, 15 a 25 anos, existe já uma estatística comprovada que existe a morte desses jovens, né? Que por várias situações que ocorrem, né? Então, até nisso é pensado a importância da política de cotas, né? Para que esse jovem ele seja inserido socialmente e que ele possa, né, sair dessa estatística, para que ele, né, ele não entre nessa estatística. Até mesmo o caso dessa moça, né, que agora é um caso bem recente dessa moça de 24 anos que foi assassinada no Rio de Janeiro com uma bala perdida. Quer dizer, era uma jovem de 24 anos, negra, que tinha ido numa comunidade visitar a avó e estava grávida, né? Então, quer dizer, a filha dela não teve nem oportunidade de escolha, né? Ela já morreu muito antes de nascer. Então, quer dizer, tanto a mãe como a filha entraram para estatísticas, né? Mulheres, jovem, negra, periférica, e morreu de bala perdida na comunidade. Então, quer dizer, infelizmente, essa moça, ela entrou para a estatística, né? Então, a política de cotas, a gente tem que sempre pensar muito quando a gente diz que a gente é contra a política de cotas, né? Que a gente não é a favor. Então, a gente tem sempre que pensar quantos jovens negros, quantos amigos e amigas negras você tem que eles tiveram as mesmas oportunidades que você teve e aonde eles estão, em que lugar da sociedade eles estão inseridos hoje, né? Que oportunidade eles tiveram? E aí você tem que pensar em desconstruir essa ideia que você tem do senso comum de ser contra, né? Eu digo sempre que, a partir da minha entrada, tanto para o movimento negro, como para estudar e pesquisar dentro das relações étnico-raciais, isso foi uma das coisas que, assim, me tocou muito, e eu sempre paro e sempre faço essa análise, assim, em todos os lugares que eu vou, né? Até recentemente, eu conversando com uma outra pessoa que é do movimento negro, eu disse, nossa, eu vou numa clínica onde eu sempre faço exames periódicos anualmente, né? E essa clínica é uma clínica, assim, que ela tem um padrão de mulher, né? Porque lá você só vê mulheres altas, brancas, cabeludas, cabelo até a cintura, liso, né? De olhos claros. Então, é um padrão, né? Você não... E a partir dessa minha pesquisa e dos meus estudos, eu comecei a observar, eu comecei a perguntar para mim mesma, gente, mas não tem uma mulher negra aqui para me atender nesse lugar, né? Você não vê. Então, assim, logo ali você vê que existe um padrão de beleza e de mulher que tem que trabalhar. Então, daí você começa a pensar que oportunidade que uma mulher negra teve para estar inserida nesse tipo de trabalho, né? Porque é uma clínica, né, de renome, é uma clínica, né? Então, assim, é muito importante a gente começar a parar e observar isso, né? Quando a gente vai nos lugares, né? Principalmente em relação às mulheres negras, que estatisticamente também falando, são as que mais ficam, elas estão na base da pirâmide, é as que menos têm oportunidade, são as mulheres, por uma série de normativas, né, preconceituosas, que a sociedade normatizou dizendo que aquilo ali que seria o correto, certo? Né? Então, assim, antes de eu dizer que eu sou contra a política de cotas, eu tenho que desconstruir essa ideia e tenho que começar a trabalhar o meu olhar de observação, quando eu for nos lugares, em banco. Quantas mulheres negras você encontra num banco? No Banco do Brasil, Bradesco, né, Itaú, quantas mulheres negras você encontra lá, né? Eu não costumo ver mulheres negras trabalhando no Banco do Brasil,
e nem no Bradesco. Se alguém aí que tem conta no Bradesco, que já entrou no Bradesco, que já viu, eu nunca vi, né? Faz tempo que eu não entro no Itaú, mas assim, eu tô falando dos bancos onde eu tenho conta e assim, eu não vejo, né? Eu vejo sempre um padrão, tanto de rapaz, de homens e de mulheres que trabalham lá. E é interessante que no Bradesco, eu já vi até pessoas com deficiência trabalhando no Bradesco, mas eu não vi pessoas negras, né? Eu já fui atendido por pessoas com deficiência. Então, daí você começa a pensar, você fala, cara, será que não existe racismo mesmo? Será que esse racismo ele não é estrutural? Né? Porque que oportunidade que essas pessoas tiveram, que estudo, né, que elas tiveram para estar nesse lugar, né? Então é necessário, é mais que urgente a gente trabalhar o nosso olhar e a gente começar a fazer essas reflexões, né? Agora eu tenho certeza para vocês, se você chamar um iFood aí, ou vai vir um entregador negro na porta da sua casa. Lógico que vai vir também os rapazes brancos, mas a grande maioria vai vir pardos e negros te entregar um alimento ou algo que você solicitou pelo iFood, né? E assim, e não é desmerecendo, não é que a Sheila está desmerecendo, não é isso. Mas assim, pensando em ascensão social, que oportunidades que a população negra tem para fazer essa ascensão, essa ascensão social? Então, volto a dizer, a gente tem que refletir sobre essa questão da política de cotas e refletir sobre esse nosso olhar, né? E buscar saber mais, né? E também uma coisa que uma outra colega minha, que também é do movimento negro, ela falou comigo logo quando eu entrei no movimento negro, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, e aí depois eu comecei a entender a fala dela, que ela falou assim, Sheila, sempre quando eu vou no consultório, ou no médico, ou no dentista, eu sempre procuro a ir, e é um meio também, assim, de eu valorizar o trabalho da pessoa negra. E aí, na época, assim, eu não pensei, mas depois eu comecei a refletir, que é isso, entende? Porque quando você... Não é que agora também, mas eu já tenho um médico que eu vou... Não é isso, gente, mas quando você oportuniza, né? E você prestigia o trabalho de um médico ou de uma médica negra, você está valorizando, né? Você está dando oportunidade e valorizando o trabalho dessa pessoa. Não é que agora a gente só tem que se consultar com pessoas negras, não é isso, mas é assim, é você valorizar o trabalho da pessoa negra. É claro que todo mundo tem o direito, né, de fazer suas escolhas, principalmente em relação a médicos. Mas aí, na época, até eu falei para ela, né, eu falei assim, nossa, mas eu nem conheço, né, eu nunca fui em dentista. Por exemplo, eu sou atendida por um ortodontista que é branco, porque eu nem sei se tem ortodontista negro aqui em Campo Grande, assim, que faça trabalho de ortodontia, né? Eu falei para ela, então, e eu fiquei pensando, né? Então, é muito importante fazer essa desconstrução e ter esse olhar, né? Para que depois a gente possa vir a falar, sim, eu sou contra, eu sou a favor da política de cotas, mas não simplesmente falar no senso comum, né? Não, porque isso aí é evidenciar mais uma população do que a outra, e não é isso. Então, e pensando nisso, pessoal, o ano passado, em 2020, o prefeito aqui da nossa cidade, o senhor Marcelo Trade, ele sancionou o decreto municipal número 14.302 de 2020. O que é esse decreto, né? Esse decreto tem muito a ver com esse trabalho que eu estou aqui fazendo com vocês, né? Eu estar aqui hoje ministrando esse curso para vocês tem a ver com esse decreto, porque esse decreto, ele vem dizendo que Campo Grande estaria promovendo uma cidade sem racismo, né? E a partir de algumas ações, né, que a coordenadoria, né, a Secretaria dos Direitos Humanos estaria promovendo, né,
e também como todas as secretarias aqui do município de Campo Grande. Então, o decreto ele foi sancionado no dia 15 de maio de 2020, que instituiu oficialmente o programa Campo Grande Sem Racismo, por âmbito da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, né? Por meio da Coordenadoria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Então, o porquê criar esse decreto, né? Por que criar um decreto que vai dizer que Campo Grande tem que ser sem racismo? Por essas questões que eu acabei de levantar com vocês, que tem a ver com a questão das cotas. Porque não adianta também a gente criar uma política de cotas e aí a gente dizer para o sujeito, olha, você passou, você vai ser... Agora você tem o direito de cursar um curso aí numa universidade, numa universidade pública, e aí não ocorrer isso por parte de outros setores, né? Porque não adianta nada a universidade também ela dar essa visibilidade para os cotistas, ela dar essa oportunidade, se outros setores da sociedade não faz isso também. Então, quando esse decreto ele foi criado primeiro para que essa questão do racismo ele fosse trabalhado dentro das secretarias, né? Dentro das secretarias do município de Campo Grande, para que todos os funcionários públicos pudessem pensar sobre essa temática, né? E pudessem pensar que é necessário rever algumas posturas, alguns comportamentos, algumas falas, e até mesmo o trato que a gente tem, né, nas nossas relações interpessoais. A Irenita está dizendo que a internet está caindo, olha, a nossa aqui está bem frequente, aqui está bem. Verifica que, às vezes, pode ser a sua, né, Irenita? O programa tem a finalidade de promover a igualdade racial por meio de ações afirmativas, visando a sensibilização da população e o comprometimento dos órgãos públicos e empresa. Então, foi o que eu disse, não adianta também só a universidade, né, promover a questão da igualdade racial e inserir esse acadêmico dentro da universidade, e se os outros setores não fizerem isso também, se isso não for discutido dentro da sociedade, se isso não for discutido dentro das repartições públicas, se isso não for desconstruído, né, isso com o servidor público, né? Então, foi com esse pensamento, né, que o prefeito criou esse decreto. O principal objetivo do programa é promover o enfrentamento ao racismo nas escolas, incentivar a equidade, o respeito, a valorização e a visibilidade. Para isso, serão realizadas campanhas, cursos, incentivos a empresas, universidades, órgãos públicos, instituições privadas e a associação de moradores por meio de conversa e palestra. Então, como eu disse para vocês, esse curso aqui que ele está sendo ministrado, que eu estou ministrando aqui, eu e a professora Bartolini estamos ministrando para vocês, ele surgiu a partir desse decreto, né? Porque esse curso, ele está sendo promovido não só pela coordenadoria e a Secretaria dos Direitos Humanos, mas também foi envolvido aqui a EGOV, né, que é a Escola de Governo, para que esse curso pudesse vir a ser uma realidade. Então, o que esse decreto ele vem trazendo, então, ele vem oportunizando que ocorra, né, por parte de todas as secretarias, esse envolvimento e esse direcionamento, né, essa discussão entre os servidores públicos, para que não exista o racismo, né, para que ele não ocorra dentro das secretarias públicas, né, para que ele não ocorra nos ambientes, e também dando visibilidade para que as pessoas, a sociedade, do modo geral, possa conhecer
um pouco mais sobre a história da população negra e a importância que ela tem socialmente falando, culturalmente falando e politicamente também, né? Além da qualificação dos servidores para o enfrentamento ao racismo, o programa visa reconhecer e incentivar as boas práticas de gestão no campo da promoção da igualdade racial, exercidos pela iniciativa privada. O decreto prevê ainda que a solicitação para adesão da campanha acontecerá durante todo o ano. Então, agora está ocorrendo esse curso, né? Porque é uma ação. Então, durante esse mês de junho e julho, que o curso se encerra em julho, foi uma ação que está sendo feita para que os servidores e a população, do modo geral, pudesse estar tendo esse curso e aprendendo um pouco mais sobre as políticas afirmativas, sobre como não promover o racismo, o preconceito, a discriminação. Então, é a ideia central desse curso. Isso não quer dizer que, durante os outros meses, ainda que ocorrerão durante o ano, não vão poder ter outras ações. Sim, vai poder ter outras ações também, visibilizando, né, e oportunizando para que o servidor público e também como a sociedade do modo geral possa estar tendo um conhecimento sobre as políticas afirmativas e como também aprender como não desenvolver o racismo e o respeito às diferenças, tá? Então, a ideia central desse curso aqui é essa, e também também como esse decreto, né, que lá no artigo 1, ele institui que o programa Campo Grande Sem Racismo, no âmbito das secretarias de governo e relações institucionais, subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Políticas e da Promoção da Igualdade Racial, né, vai desenvolver atividades envolvendo a temática, né? Aí, no artigo 2, o programa tem por finalidade promover a equidade, o respeito, a valorização e a visibilidade por meio de ações afirmativas, visando a sensibilização da população e o comprometimento dos órgãos, empresas e ações de promoção da igualdade racial. E também, pessoal, tá fresquinho aí, que saiu agora em maio, né, o Plano Municipal da Promoção da Igualdade Racial, que ele foi aprovado e ele já é uma realidade, que ele saiu no Rio Grande no mês de maio, e uma das coisas que ele preconiza é a valorização da população negra e também como todo o respeito pelas religiões de matriz africana, e que todas as secretarias possam estar envolvidas em ações que possam promover, né, ações que o servidor possa vir a conhecer, oportunizar que os servidores possam vir a conhecer um pouco mais sobre esse plano, e que possa também viabilizar, né, atividades, que seja uma palestra, né, que seja um curso, que seja uma atividade, mas que seja desenvolvido, e por que seria necessário, que é necessário que ocorra isso? Para que esse servidor público, que também é um servidor público e que ele é negro, não é só branco, ele possa também ser respeitado dentro dos direitos dele. E também para que todos os servidores possam conhecer e possam, né, aprender as práticas, né, e rever, de repente, até conceitos, né, maneiras no trato com os seus colegas, com chefias, né, e para que o racismo ele não ocorra mesmo, o racismo, o preconceito, a discriminação, né? Então, esse decreto Campo Grande Sem Racismo,
ele tem essa ideia. Então, a partir desse decreto, foi organizado, né, o plano da igualdade racial aqui do município de Campo Grande, que eu disse para vocês que ele foi sancionado, né, e ele saiu no Dio Grande do mês de maio, e agora, durante as ações que são previstas já para o próximo ano, para os próximos anos, já foi incluído, né, ações que todas as secretarias tenham que desenvolver algum tipo de ação que envolva essa temática, né, para promover a igualdade racial, né? Então, para que essa palavra, né, e esse decreto ele saia do papel, né? Então, ele vem trazendo no artigo 3 lá, que o programa será realizado mediante campanhas, cursos, incentivos às empresas, com o objetivo de promover o enfrentamento ao racismo nas escolas, nas universidades, nos órgãos públicos, instituições privadas e associação de moradores, por meio de palestras, rodas de conversa, diálogos, conversação com as organizações e distribuição de panfletos informativos, que se divide em 3 eixos: campanha, qualificação e o selo Campo Grande Sem Racismo para as empresas. Então, a ideia é não só envolver as secretarias, mas também como as empresas particulares também, as empresas privadas no modo geral. Então, pode ser que pode ocorrer, né, um projeto, vamos fazer um projeto junto com, vamos pensar aí, o Magazine Luiza. Será que o município de a prefeitura de Campo Grande pode estar fazendo um trabalho junto lá com as lojas do Magazine Luiza, pensando numa atividade que pudesse promover, né, uma qualificação ou algo que pudesse estar sendo discutido dentro da temática? Sim, pode, porque é essa a ideia, né, que possa promover ações, né, e que isso chegue em todos os servidores, né, e também como funcionários, né, que trabalham nessas empresas privadas, né. E aí, quando ele fala o selo Campo Grande Sem Racismo para as empresas, então, vamos dizer que lá a dona da loja Anitta, lá, né, ela desenvolve uma ação lá que ela vai, né, fazer como a dona do Magazine Luiza, né, ela promoveu lá que ia ter um trainee somente para jovens, homens e mulheres negras, né, que foi muito discutido na época, né. E como assim? Quer dizer, você já está fazendo racismo porque você colocou que a seleção tinha que ser jovens, negros e negras, né? E aí eu lembro que essa notícia causou um impacto muito grande e foi muito discutido, dizendo que a dona da loja do Magazine Luiza, ela estaria trazendo um benefício para o jovem, a jovem negra. E não é. Eu vi a ação dela como essa promoção, né, de você promover a questão da discussão, né, da inserção do jovem negro e negra no comércio, nas lojas, no mercado de trabalho. Então, isso, por exemplo, se fosse feito aqui em Campo Grande, eu acredito que seria uma loja, né, uma empresa que, de repente, aí poderia estar recebendo o selo Campo Grande Sem Racismo, né? Por quê? Porque a empresa estaria desenvolvendo uma ação. Então, a ideia desse decreto é isso, não só as secretarias, elas se envolvam nessas ações, mas também como os lojistas, os empresários possam estar promovendo ações nesse sentido. E isso é um meio de você estar promovendo a igualdade, né? Você está promovendo a igualdade entre as etnias, né? Então, quando você promove lá uma ação, ou desenvolve uma ação que vai ser direcionada para a população negra ou para a população indígena, você está dando visibilidade à igualdade, né? E ao respeito às diferenças.
né? Então, esse decreto, ele é novinho aí, né? Ele tem 1 ano, porque ele é de maio de 2020, e é através dele, por conta disso também, que eu estou aqui, né, desenvolvendo esse curso com vocês, que é uma parceria, né, da Coordenadoria da Secretaria dos Direitos Humanos aqui com a Escola de Governo. Bom, pessoal, eu acredito que era isso, né, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Infelizmente, né, não foi possível, mas aqui está o link, né, do canal do YouTuber aí. Quem quiser pode depois estar acessando. Mas eu me comprometo que na próxima aula eu vou estar trazendo os vídeos também e estar inserindo na próxima temática, para estar explicando para vocês. Como eu prometi, eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês, né, agora no final. Tem essa coleçãozinha aqui, que ela é bem bacana, que é da professora, da escritora Sônia Rosa, que é Maracatu, né, que fala dessa dança, que ela é uma dança de origem africana, né? Aí tem a capoeira, que também ela é da nossa afrocultura também, e tem aqui o tabuleiro da baiana, né, que vem falando dessa personagem, né, que é a baiana, que a gente costuma ver tanto nas escolas de samba, tem a ala das baianas, e também tem as baianas, que vendem acarajé, que vendem os alimentos, e que é muito popularizado na Bahia, né, em Salvador. Tem esse outro livrinho aqui, ó, Minha Mãe é Negra Sim, que é da Patrícia Santana, que é muito bacana essa historinha também. Meninas Negras, né, que é da Madu Costa. Então, dessa coleçãozinha da Sônia, são 4, tá? Ó, esse que é feijoada, que também a feijoada é um prato que é de origem, né, africana, e que foi popularizado aqui no nosso país. Então, aqui, os 4 livrinhos, é uma coleçãozinha que é bem bacana para quem é professor aí, né, puder estar apresentando isso para as crianças. Esse livro, ele é muito legal, que é Meu Crespo é de Rainha, que é da Bell Hooks, que é uma autora fantástica para quem quer conhecer um pouco mais sobre, conhecer um pouco mais sobre as relações étnico-raciais, as temáticas. Ela faz uma discussão principalmente dentro da área do feminismo negro, né? E ela fez esse livro que é um primor, esse livro infantil, que é muito bacana. Tem esse que é muito popular, pessoal. Essa história que, assim, ela é muito popular e antiga, que é A Menina Bonita do Laço de Fita, que é da Ana Maria Machado. Princesas Negras, né? Também é um livro bacana, também, que pode estar sendo apresentado para as crianças na sala de aula. Aqui, você está conseguindo ver? Aí, ó, a Luz estava dizendo que não estava conseguindo ver. Acho que agora dá, né? Fala o nome de novo, professora. É Sônia Rosa? Sim, dessa coleçãozinha aqui, ó, é a Sônia Rosa. Esses 4 livrinhos aqui. Esses 4, né? É Sônia Rosa. Esses aqui é da Sônia Rosa, esses 4. Aí o Cabelo de Lelê, que eu acho que também, esse livro ele tem na escola, tá? Ele tem na rede municipal, ele tem aí nas bibliotecas, ele vem naquela caixinha lá do FNDE, tá? Que é bem bacana também fazer essa discussão com relação ao cabelo das meninas. Esse livro aqui, ele é bacana porque ele fala, ele conta a história, né, da África e qual que foi a importância da população africana vir para o Brasil e as contribuições que ela trouxe para a cultura e para a história, né? Para a nossa história. Essa história aqui também é muito bacana, porque fala sobre a história de princesas, que é o Omo-Oba, que é um livro também bem conhecido. Esse aqui também, ó, Bruna e a Galinha de Angola. Esse livro, ele está disponível em PDF, tá? Ele está disponível em PDF e também no canal do YouTube, você acha ele, porque ele faz parte
daquele projeto da Cor da Cultura. Se vocês colocarem lá no YouTube da Cor da Cultura, vocês vão achar muita coisa. Tem livros infantis, tem histórias, tem cantigas de rodas africanas, tem brincadeiras, é muito legal. A Andréa Leal está perguntando, meu Crespo é de rainha. É da Bell Hooks, tá? A Bell Hooks, que ela é uma autora que escreve muito sobre feminismo negro, tá? O empoderamento das mulheres negras, tá? Bell Hooks. Aí tem um Pequeno Príncipe Preto, que é fantástica a história aqui, ó. Esse livro é do Rodrigo França, né? Ele é um autor que ficou muito popular, porque ele participou aí do Big Brother. E aí eu trouxe alguns... Esses são os livros, assim, de autores que não são aqui de Campo Grande. Agora eu trouxe alguns livros que são de autoras aqui de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul. A Zizi, que é da professora Lucimar Rosadia, O Presente Precioso, que fala da questão negra e da criança negra que é adotada, que fala da adoção, que também é muito importante isso, porque... Também, quando a gente vai buscar saber nas estatísticas, são as crianças negras que são menos adotadas também. Vocês sabiam? Infelizmente, é isso. Aí, depois, quando as pessoas questionam, né? Ah, por que ator tal lá da Globo adotou uma criança negra, né? A atriz lá, tal, por que adotou uma criança negra? Então, assim, a gente também tem que desconstruir essa fala, né? Porque ficou... Não é isso, porque se você for olhar nas estatísticas, são as crianças negras e grandes que são menos adotadas também pelos casais ou pelas pessoas que buscam a adoção. Então, a Zizi, ela vem contando também, né, um pouco dessa história. Esse outro livro é um livro fantástico, é da Daniele Ferreira, eu a conheço, ela é uma graça de pessoa, ela é uma psicóloga, ela é de Dourados. A Dani fez esse lançamento, é O Reino Perdido, de Odara. É lindo esse livro, inclusive ele tem um material, eu não trouxe, é um material pedagógico que vem também, que vem a Odara, né, que vem com todo um trabalho, um material que você faz aplicação, você monta, né? Fica muito bacana, né? Aí tem esse outro livro aqui da professora Lucimar Rosa Dias, que é muito popular, eu acho que todo mundo aqui que está na live, que são professoras, conhece esse livro, porque também ele tem em todas as escolas, né? Ele tem de monte, tanto na rede municipal como estadual, nas EMEIs, todo mundo tem esse livro, que ele é muito popular, cada um com o seu jeito, cada jeito é de um. Então, esse livro também ele tem em PDF, vocês podem estar buscando lá, que vocês vão estar encontrando, e ele também tem na Amazon para vender, tá? Aliás, todos esses livros que eu mostrei aqui, ele tem na Amazon, tá? E esse livro aqui, pessoal, que ele é muito pouco conhecido, mas ele é de uma autora quilombola, lá de Furnas do Dionísio, só que essa menina não mora mais lá, que é da Sirlene Jacques de Paula Silva, Flor do Quilombo, tá? Essa menina, ela é quilombola, ela é de família quilombola, hoje, até onde eu sei, ela mora nas Moreninhas, né? E ela é autora desse livro, que é um livro antigo, e eu ganhei esse livro, ele foi promovido, né? Ele foi lançado pela Fundação de Cultura, né? E de um projeto do FIC, né? Então, eu ganhei esse livro em 2017, e eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha ouvido falar da história, mas eu não conheci. Então, como hoje eu estou construindo meu acervo de histórias infantis com protagonistas negros, eu fiquei muito feliz da pessoa ter me presenteado com esse livro, porque eu queria muito conhecer, né, mas eu não sabia nem onde encontrar. E quando eu entrei no mestrado em 2017, a pessoa me deu de presente esse livro, eu fiquei muito feliz de ter sido contemplada. E agora eu vou mostrar algumas das bonecas que eu trouxe, porque também não dava para trazer tudo, né? Que é muita boneca, então eu vou começar mostrando essa aqui, que é a minha primeira boneca que eu adquiri, né? Que foi em 2017 ainda. Essa boneca ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque foi a minha primeira boneca, e foi a partir dela que me despertou
né, até eu reconstituir fatos e coisas que aconteceram na minha infância, que estava lá guardadinho e que eu nem podia imaginar. Então, foi a partir dessa boneca que eu pude fazer essa reconstrução, né, e eu sou muito grata, né, por eu ter conhecido e ter adquirido essa boneca, porque a partir dela vieram muitas outras, e eu ainda estou buscando muitas outras bonecas negras, e da importância que ela tem, e que eu acredito também que ela tenha na vida de todas as meninas negras, né, porque ela é uma referência, né, quando você pensa assim, uma criança negra, né, que referência que ela vai ter de um brinquedo na infância dela, né, eu falo isso porque eu não tive, né, eu não tive a oportunidade de ter bonecas, né, então eu fui ter boneca já numa outra fase da vida, já um pouco, já na adolescência, então, a importância de levar esse artefato cultural para a sala de aula, ele é muito importante para que as meninas e até os meninos se reconheçam, né, no tom de pele, né, se reconheçam e vejam que existe um brinquedo que tem a cor da criança, que também eles podem ter uma boneca que representa a cor deles, né, e não só ter a boneca da loja, né, não só ter a boneca branca e aquela boneca estereotipada que a mídia e, né, ela fica visibilizando que é aquela boneca que você tem que ter, né? Então, a importância de se levar as bonecas negras para a sala de aula, para que as crianças se reconheçam nela, né? E daí, eu trouxe aqui outras, né? Algumas outras que eu tenho, que eu vou estar mostrando para vocês, né? Essa boneca aqui eu ganhei de uma amiga minha, que é bonequeira, né? E ela fez... esse aqui é um modelo, não sei se vocês conhecem modelos de bonecas de pano, então essa aqui é uma Tilde, né? É um modelo de Tilde, né? Por quê? O que é Tilde? É um modelo de boneca que tem essa perninha, esse bracinho, né? Então, ela fez essa boneca nesse modelo e negra, porque eu falei para ela, já que ela estava fazendo, né? Ela estava fazendo o curso de bonecas, que ela estava se tornando uma bonequeira, e eu falei para ela que eu queria que ela fizesse uma boneca negra. Aí ela fez e me presenteou com essa daqui. Tem essa outra aqui, que eu pedi para uma outra bonequeira fazer, porque ela é da história Menina Bonita do Laço de Fita, e eu fiz os fantoches, né? Então, assim, eu pedi para ela fazer as duas bonecas. Essa é a mãe e tem a filha, mas a filha eu não trouxe, tá? E a mãe da Menina Bonita do Laço de Fita, aí tem a Menina Bonita do Laço de Fita, e tem os coelhinhos também, mas não foi possível trazer, tá? Aí tem essa boneca aqui, que também é de uma bonequeira aqui de Campo Grande, que eu comprei, né? Essa bonequinha aqui, que é uma coleção de 3 bonecas, né? Todas elas são negras, mas o vestido é diferente e o cabelo também é diferente. Essa boneca negra, ela tá com cabelo lisinho, né? Que seria um cabelo liso, mas tem uma outra que tá com cabelo cacheado e uma outra de cabelo crespo. Todas elas são nesse estilo, porque é o estilo que essa boneca aqui, que a bonequeira fez, né? Então, nesse estilo. Aí eu tenho as bonecas que são meus xodós, né? Que acho que eu comentei na outra live, que eu fui em 2019, eu tive a oportunidade de ter um trabalho aprovado para ir apresentar em Angola, junto com a minha orientadora do mestrado, e daí eu fui e lá eu conheci as bonecas angolanas, essas aqui são bonecas angolanas, que elas são feitas, elas são construídas a partir da mulher angolana, né? Da realidade da mulher angolana. E daí, olha só, por que é no estilo? Porque é assim que as mulheres angolanas andam pela cidade. Aqui só está faltando a bacia, né, na cabeça delas, porque elas são vendedoras ambulantes, né? Elas ficam na rua vendendo alimentos, verduras, frutas, a bacia na cabeça, e aqui atrás, ó, não sei se dá para vocês verem, tem um bonequinho. Esse bonequinho é o filho delas, que elas carregam o dia todo nas costas, enquanto elas trabalham vendendo, né, os alimentos na bacia. Então, eu tenho 3 bonequinhas dessas, tem essa outra também, ó, que só muda aí o tecido do vestidinho. Aqui atrás também tem
é o filhinho delas, aqui o filho, né? E aí vocês vão perguntar, nossa, mas elas andam assim enfeitadas? É assim mesmo, esses colares, essas pulseiras, porque é bem isso. E aqui, a última bonequinha aqui, ó, só que essa ficou do ladinho, o filhinho, ó. Ele tá aqui do ladinho, tá vendo? Que ela carrega, ó lá. Então, era isso, pessoal. A Eunice está perguntando, passa o contato, linda, mas... aí você tem que me dizer qual contato que você quer. Eu posso trazer o contato dessa minha amiga que fez essa boneca para mim, que é a Andrea, e eu posso trazer o contato dessa menina aqui, ó, que fez essa boneca, que eu tenho o contato dela também. Das angolanas não vai ser possível. E essa grandona aqui, ela é da Lúcia Maquena. Se você procurar, você der um Google no nome Lúcia Maquena, ela é uma bonequeira famosa. Inclusive, ela é a avó da MC Sofia, que faz muito sucesso aí, né? Que ela é uma MC negra que faz muito sucesso. Ela deve ter no máximo 20 anos, a menina, acho que nem isso ela não tem. E ela é de São Paulo. A Lúcia Maquena, ela é bonequeira e ela tem um Instagram. Só você colocar lá, Lúcia Maquena. Ela tem Face também. E ela vende e envia as bonecas, tá? Para todo o Brasil, até para fora do Brasil. Eu falo isso porque eu já comprei umas outras bonecas dela também, que são nesse estilo aqui. Então, é só vocês procurarem Lúcia Maquena no Instagram, tá? Ou no Face, ou você dá um Google no nome dela, que já vai aparecer os contatos dela. Certo, pessoal? Então, assim, eu quero agradecer, pedir mais uma vez desculpa pelo ocorrido de hoje, né? Mas imprevistos, né, tecnológicos acontecem, e aí, na próxima aula, eu me comprometo, então, a trazer os vídeos para estar apresentando para vocês, e estar inserindo dentro da aula da próxima segunda-feira, tá, pessoal? Então, gratidão por mais essa oportunidade aqui de estar na live com vocês, e boa noite.